Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Este evento tem como objetivo discutir as parcerias público-privadas das autarquias locais, falarmos um bocadinho dos exemplos do passado, para que as nossas decisões, os nossos projetos que apresentámos, quer às juntas de freguesia, quer às câmaras municipais, possam ser sustentados em bases jurídicas e económicas que nos deem garantias de que essas parcerias são benéficas, quer para os privados, quer principalmente para as populações que têm necessidade de ter acesso a alguns equipamentos, a algumas atividades e necessidades que vão surgindo, neste caso, um campo de futebol que está abandonado há cerca de 15 anos. Para isso temos um conjunto de convidados. Diria que só falta aqui Barcelos para termos a espinha dorsal da área metropolitana do Minho. Portanto, eu ia apresentar, por ordem, o Bruno Machado é o nosso candidato à Assembleia Municipal de Braga, o Paulo Lopes é candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o nosso Rui Rocha é candidato à Câmara Municipal de Braga, o Gil Leitão é candidato à Câmara Municipal de Guimarães e o Mário é o nosso especialista, ponta de lança, especialista em finanças e economia, porque de facto as parcerias público-privadas parece que é um bicho-papão que importa aqui, com a vossa ajuda, discutir, aprofundar de que modo é que elas podem funcionar, mas principalmente acho que desmistificar a ideia que passa muito, que as PPPs são sempre prejudiciais para a população. Da minha parte, agradeço a todos a vossa presença e a passar já a palavra ao Bruno Machado, que é o nosso jurista. Muito obrigado, eu gosto de estar aqui. Se calhar muitos de vocês não sabem, eu sou técnico superior do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Trabalho no Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso, dá apoio direto ao Conselho Diretivo. Trabalho normalmente na área do ambiente, conservação da natureza, direito administrativo, direito do urbanismo e paulatinamente vou lidando com contratação pública, que é o caso que nos traz aqui hoje. Vou começar esta minha apresentação com a beleza do direito. Portanto, eu vou trazer já aqui não uma, não duas, mas 3 definições do que é que pode ser uma PPP. Começando por uma definição mais ampla, vamos falar aqui um pouco da definição do Conselho da Europa de PPP. Aqui o Conselho da Europa dá-nos uma definição mais extensa do que uma parceria destas pode acontecer. Ou seja, para o Conselho da Europa, uma PPP será apenas uma em que o Estado se socorre de um parceiro privado para executar determinada tarefa, nomeadamente um serviço público, o fornecimento de um bem ou serviço, e esse parceiro privado é escolhido em regime concorrencial. Por outro lado, isto pode ter várias configurações jurídicas, nomeadamente pode ser uma concessão, uma obra pública, portanto, uma prestação de serviço. Temos aqui um conceito muito amplo. A dado momento, em Portugal, começamos a ter parcerias público-privadas e verificou-se a necessidade de regulamentar este tipo de parcerias. O que é que se passou? A dado momento, começou-se, em vez de se ver a parceria como uma possibilidade de se verificar o melhor serviço público, a melhor prestação de serviço público, começou-se a ver a parceria público-privada como uma forma de financiamento e de esta ser paga a longo prazo. Ou seja, e logo em 2003 surgiu a Lei 86/2003, que veio tentar regulamentar um pouco as PPPs e criar alguma disciplina, porque o que se estava a verificar é que não era uma forma de execução de políticas públicas, seria uma forma apenas e quase só de financiamento do Estado. E temos aqui uma primeira definição, uma primeira regulamentação das PPPs. Posteriormente, em 2012, estamos na altura da Troika, surge o Decreto-Lei 111/2012, e este decreto dá-nos uma definição do que é que
para este decreto é uma PPP. Vou-me aqui socorrer aqui do meu suporte, que diz que uma PPP é um contrato ou união de contratos, por via das quais entidades privadas se obrigam de forma duradoura, perante o parceiro público, a assegurar, mediante contrapartida, o desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade coletiva em que a responsabilidade pelo investimento, financiamento, exploração e riscos associados incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado. Ou seja, aqui já nos traz um dado novo, do que não é referido pelo Conselho da Europa, a questão do risco. Ou seja, tem que haver aqui uma transferência de algum risco para o parceiro privado. O risco, o parceiro privado não pode, se estamos numa PPP, não pode estar 100% salvaguardado, tem que haver algum risco da parte dele. Por outro lado, a terceira definição que eu trago aqui é do Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas ainda tem uma concepção mais restrita do que deve ser uma PPP. Nos fala de uma relação de longo prazo entre entidades públicas e privadas, destinada à provisão de um determinado serviço, no âmbito do qual são alinhados objetivos da entidade pública com objetivos de lucro de parceiro privado. A eficácia do alinhamento depende da transferência adequada e eficiente dos riscos para parceiros privados. Ou seja, restringe ainda mais, ou seja, tem que haver aqui, o privado tem que ter algum risco, não pode estar completamente salvaguardado. Ou seja, aqui entendemos que não basta, para o Conselho das Finanças Públicas considerar que estamos perante uma PPP, não basta apenas se tratar de uma compra de um serviço ou de uma exploração de um bar. Nós isso, por exemplo, vemos isso muito frequente nos municípios, a exploração do bar, do ringue XPTO, ou a concessão de um serviço público em que, imagina, o privado fica com a concessão do serviço público e a sua receita é exclusiva da bilhética. Ou seja, para eles isto não é uma PPP. Ou seja, porque o risco está totalmente transferido para o privado e aqui não há qualquer assunção de responsabilidade por parte do Estado. Portanto, temos aqui a concessão, para o Conselho das Finanças Públicas, se houver esta transferência total para o privado, não se trata de uma PPP. Ou seja, para o Conselho das Finanças Públicas, trata-se de uma PPP quando o privado financia, projeta, constrói e explora a infraestrutura, em articulação estreita com o Estado. O risco aqui é partilhado entre o público e o privado e a remuneração pode vir de pagamentos do município ou de receitas mistas. Assim, podemos dizer que uma PPP é um contrato misto em que temos aqui uma dupla dimensão. Temos um contrato administrativo celebrado entre o Estado, que pode ser uma autarquia, que é o caso que estamos aqui a falar, e o parceiro privado, sujeito ao regime de contratação pública. E uma outra dimensão, em que tem que haver um mecanismo de partilha de riscos. Portanto, este regime híbrido levanta-nos uma série de desafios e esses problemas da PPP. Ou seja, temos que ter muita atenção na fase de contratação, temos que ter um rigor técnico e jurídico na definição do contrato, sob pena de se criarem encargos excessivos e opacos. Na fase de execução, temos que ter uma monitorização e na cessação temos que ter uma clareza, porque a concessão normalmente, estamos dentro desta tipologia de contrato, a concessão é por X tempo e ela depois no final do contrato reverte a favor da entidade pública. Tem que haver clareza como se define esta cessação do contrato. Ou seja, em resumo, e já não nos vou amassar mais contra esta parte teórica, estamos perante um contrato administrativo em que tem que haver uma partilha de riscos e tem que estar sempre subjacente o interesse público. Portanto, aqui o interesse, a figura jurídica não é tão importante, mas o importante numa definição de uma PPP é como ela é concebida, fiscalizada e como é executada. Portanto, esta é a mensagem que eu queria dizer. A figura jurídica não é tão importante, mas é como a definimos que é mais importante. E como estamos aqui a falar das PPPs, bons e maus exemplos, vou falar da PPP aqui de Braga, que é um mau exemplo de uma PPP. Só para circunscrever, estávamos em 2008, 2007, foi concebida uma PPP aqui em Braga. A PPP, o município já estava com um nível de endividamento já considerável e fizeram uma PPP para realizar obras em praticamente todas as freguesias do concelho. Mesquita Machado ia ter umas novas eleições em 2009, ia enfrentar Ricardo Rio, e ele viu isto como uma forma de cavalgar, catapultar a sua
candidatura para mais um mandato, e que foi o último, em que fez esta PPP para realizar obras em todos os concelhos. O que é que consistia essa PPP? O privado fez uma sociedade, capitais públicos, capitais privados, tinha aqui uma remuneração, tiveram que entrar com capital, uma remuneração, chama-se suprimentos, quando este capital que entrou para a sociedade foi considerado suprimentos, e tinha uma remuneração de 7%. Só isto era uma coisa exorbitante. Remunerar um empréstimo com 7%, eu acho que nem quando tivemos aqui quando as taxas de juros estiveram aqui mais elevadas, chegaram a esse valor. Portanto, aqui o privado estava logo a ter um juro exorbitante. Para além disso, o privado construiu campos sintéticos por todo o concelho. Há freguesias no concelho que não tinham clubes de futebol e disseram, a freguesia até me chegaram a dizer, olha, eu até queria um centro cívico. Mas eu disse, olha, o centro cívico não queres um sintético? E ele, lá quero um sintético. E a freguesia não tem clube de futebol, até hoje não tem clube de futebol, vejam estes anos todos a passar, não tem clube de futebol, e lá está o sintético, não é? E pronto, e fizeram-se campos por todo lado, todo o concelho. O município pagava umas rendas exorbitantes, pagava uma renda mensal a essa empresa, e isso, neste momento, chegou a valores que era por 35 anos, estamos a falar de 100 milhões de euros. Entretanto, estas regras alteraram, este valor, esta dívida ficou a ser considerada para efeitos do município, que não era, o Estado abriu os olhos e realmente estou aqui a fazer uma fuga e não estou a considerar esta dívida. Considerou essas dívidas das PPPs para efeito de contabilização da dívida do município e pronto, a dado momento quem chegou à Câmara fez as contas. O problema é que isto depois prolongou-se um tempo, fez as contas e mais valia contrair um empréstimo, pagar um juro que seria muito mais baixo, internalizar a PPP do que fazer este sistema que realmente foi prejudicial para o município, levou a autarquia a estar com limites de endividamento muito, muito elevados. Portanto, foi um mau exemplo que ainda não está completamente terminado ao fim destes anos todos, demorou estes anos todos, não era permitido legalmente, obstáculos do Tribunal de Contas, uma série de coisas. Mas, efetivamente, tivemos aqui um mau exemplo do que é que pode ser uma PPP. Pronto, era isto que eu vos trazia. Posso falar aqui de um outro exemplo de uma PPP, que também é um mau exemplo, não é necessariamente de uma autarquia, é da Metro Sul do Tejo. A Metro Sul do Tejo também foi um projeto para desenvolver o metro na zona de Almada, Seixal, e que o particular, do grupo Barraqueiro, ficou responsável por executar e explorar a linha, só que fizeram-se fluxos de afluência excessivamente benevolentes. E o que é que acontece? Anos e após anos, o Estado tem de injetar 8 milhões porque aquilo tem por base, ou seja, eles dizem, olha, este ano tivemos de bilhética X, portanto não chega para o fluxo de utentes que vocês tinham programado, portanto agora o Estado tem de nos compensar. Portanto, isto é, quando as coisas saem mal feitas, depois quem são onerados é o Estado e, consequentemente, os contribuintes. Portanto, queria deixar estes dois exemplos de más PPPs, e há bons exemplos, certamente há aqui outros elementos do painel que podem falar deles. Trouxe estas duas, uma parte teórica e 2 exemplos de más PPPs que tivemos no nosso país. Ok? Citou aqui a palavra. Obrigado, Bruno. Acho que nos assustaste um bocadinho a todos, só falar dos bons exemplos. Eu pedi ao Mário que já lhe expliquei a nossa ideia para aqui. Portanto, é uma concessão que julgamos que durante 10 anos será suficiente para ser atrativa para o privado. O investimento é totalmente feito pelo privado e durante esses 10 anos ele explora. Portanto, se tiver interesse em rentabilizar esse investimento, no final dos 10 anos o equipamento passa para a junta de freguesia. Portanto, o privado assumirá completamente esse risco. Exatamente. Se ganhar mais, é um trabalho dele. Portanto, o risco passa todo para o privado. Fizemos aqui algumas contas com o Mário, portanto vou passar a palavra ao Mário e ele poderá eventualmente já também avançar um bocadinho as contas sobre este projeto. Obrigado, Sérgio, e obrigado por estarem aqui. Gostei dessa definição de PPP do Conselho das Finanças Públicas, porque realmente é assim que deve ser. As outras duas não são tão bem elaboradas como essa do Conselho das Finanças Públicas, e é assim que eu entendo que devem ser as PPPs.
Nós temos alguns maus exemplos de PPPs, mas também há outros exemplos relativamente bons. As Scudos foi um mau exemplo, muito mau exemplo das PPPs, e se calhar foi isso que trouxe esta ideia de que as PPPs não são boas, é algo que temos que evitar e para o pessoal da esquerda deve ser sempre o Estado a fazer e não entregar a privados. Não é assim, isso foi uma PPP mal desenhada das Scudos, porque pela informação que eu tenho, o privado não assumia risco nenhum. Construía e depois tinha uma renda fixa, independentemente de haver muitos ou poucos carros a passar por lá. Portanto, está errado. Tivemos uma PPP que parece que foi uma boa experiência com o Hospital Braga. E, de facto, as várias instituições públicas disseram que seria o melhor hospital em termos de prestação de serviços. Tivemos ainda a certeza de que poupávamos dinheiro, todos nós, não é? O dinheiro do Estado não é do Estado, é nosso. Poupávamos dinheiro com a exploração do hospital privado de Braga em regime de PPP. Acontece que, eventualmente, pode ter havido algo dentro do hospital que não passou cá para fora, pode ter havido ou não. Algo dentro do hospital, como, por exemplo, eu não faço ideia se assim foi, mas poderia haver algum incentivo a não entrar em grandes despesas ou poupar em determinados aspectos, porque o que interessava era apresentar bons resultados. Portanto, mesmo essa PP que de facto parece que teve muito bons resultados, podia, da forma que foi desenhada, poder ter alguns efeitos adversos. E já por isso a Iniciativa Liberal desenhou aquele plano que é a sua saúde para precaver que não existam esses efeitos adversos que eu não sei se existiram ou não no hospital privado. Pronto. Diz que disse, chegaram algumas coisas ao conhecimento, mas não há forma de comprovar. E então, para aqui, como é que aparece a questão das PPP, como é que isso pode interessar a nós todos, aos fregueses e não só? É uma forma de se fazer omeletes sem ovos. Foi isso que se fez com os escudos, foi isso que se fez noutros exemplos. Infelizmente foram mal desenhadas, porque é a questão do risco. Exatamente. Se o privado vai investir e não tem risco nenhum, não tem o incentivo a rentabilizar aquilo de forma a dar lucro, porque sabe que se não der lucro, o Estado vai-lhe pagar. Portanto, isso está completamente errado. Isso não é uma PPP. Isso é uma desorçamentação, é assim que se diz, pronto. Uma desorçamentação. É exatamente igual a contrair-se um financiamento bancário, um leasing, seja o que for, uma financeira, e depois pagar uma renda durante 35 anos. Aqui as PPPs, 35 anos. Portanto, tinha outra forma, chamava-se PPP, mas não era. De facto, não era. 35 anos depois o António Braga já teria 110 ou 100. Bem, o António Braga está com um projeto há 12 anos, não é? Como todos os candidatos. Aos 82, esperemos ainda tê-lo aqui a defender, não? Não, tem 4. 84? Ele tem 72. Pensei que tivesse 70. Está bem conservado. Assim tem 72. Isto vai ser o bunker, né? Este corte. E então fazer omeletes sem ovos, como? Vamos olhar aqui para este pasto. Não, era um campo de futebol, não era? Ao menos podia ser aproveitado como pasto, em vez de andarem a cortar, não é? Punham umas cabras a pastar e era mais ecológico, ficava mais barato e a relva ficava cortada na mesma. 15 anos está assim? 15 anos. E iam adoando a terra. Imaginemos que isto tem mais de 1 hectare. Pelo menos não puseram um relógio sintético para ficar ao abandono. Exato. Isso as cabras não comiam. Sim. Mas foi pedido algum pavilhão para aqui? Sim. Mas era um sintético ou nada, não é? Sim, tal exemplo. Um sintético não, é um sintético. Aí tiveram bom senso de não aceitar. Eu estou a gostar desta oliveira, por acaso, está muito engraçada. Mais pequena dava um giro bonsai. Então era como é que faríamos aqui um outro aproveitamento? Campo de futebol, há clube na freguesia? Não. Tem 80 pessoas e não, quantos é que tem? Tem eleitores 800, perto de 1000 habitantes. Enganei 90%, não estava.
provavelmente não irá ter campo de futebol. Se isto está assim, se calhar as pessoas nem têm algum incentivo a vir cá, tem ali aquela baliza está muito enferrujada, também pode ser duas que estão muito enferrujadas, pode ser um perigo. Vamos fazer o que aqui? Uns campos de ténis, pádel, que queremos marcar jogos de pádel, nunca há sido. Muito bem. Então abrimos um concurso e vemos se há alguém interessado, algum privado ou alguns privados, em fazer este investimento em campos de pádel, em campos de ténis, em seja lá o que for, de forma a rentabilizar o investimento que vai fazer. E como é que isso pode ser feito? Pode ser feito de várias formas. Pode ser um risco partilhado ou pode nem ser um risco partilhado, não tem que ser partilhado. Se isto é rentável, não tem que ser risco partilhado. Imaginemos que é 800 mil euros para investir aqui. Umas receitas, deixa-me fazer com o outro para ver o preço das luzes e da 400 mil. 400 mil, boa memória que tens. E depois há umas despesas variáveis, as depreciações do que vai ser feito, etc. E isto, os 800 mil euros, podia, em valor atual, portanto, ao valor de hoje, cada euro investido seria transformado hoje, iria gerar, o privado que ganhar o concurso, cada euro, a partir do momento em que ganha, não é que começa a ter despesa, a partir do momento em que ganha, cada euro que vai investir sabe que vai multiplicar-se por 1,7. Não é 1,7 ao longo do tempo, é hoje. Sabe que cada euro que investir vai valer 1,70€, ou seja, vai aumentar o valor que investiu em 70 cêntimos por cada euro, em 70%. Não é a tal taxa de juros de 7%, não tem nada a ver com isso. Não é? Ao longo dos, por exemplo, 10 anos, podem ser menos anos, podem ser mais anos, depois seria uma questão de fazer contas, de aprimorar as contas, porque isto foi um bocadinho de volta do que é normal, de recolher dados aqui, ali e acolá, mas pode ser apurado. E a rentabilidade disto seria semelhante a uma taxa de juros de 22%, muito superior aos 7%. Então vamos entregar isto aos privados, eles é que vão ganhar. Como era aquela... Não, é um bocado com aquilo da Assembleia Municipal de Braga, não é? Que falaram sobre a PPP na saúde. Ou foi a CDI, a CDU ou o Bloco de Esquerda? Acho que foi o Bloco de Esquerda, não é? Acho que sim, A mamar, não sei o quê, pronto. É mamar. E eles é que vão ganhar e tal. Qual é a alternativa? Mário, deixa-me dizer que o verbo que eu imagino que tu estás a referir foi utilizado ontem no debate pela mesma pessoa. Eu estou a ouvir tudo. A alternativa, vai a junta de freguesia investir aqui 800 mil, não pode, não tem. A alternativa é ficar assim. A alternativa é continuar mais 15 anos ao abandono. Com descontos, só dá despesa, não é? Ou fazer um empréstimo, fazia a construção, contratava 2 funcionários públicos, pessoas zelosas, claro, que têm todo o incentivo em trabalhar em prol dos fregueses, não é? Eu sou funcionário público, não sou desta freguesia, mas sou de outra. E depois esperar que a coisa corra bem. Queres um café? Pá, vai lá tirar isso, um café hoje, não estou tão mudado. A alternativa de ser o privado e com esta rentabilidade que tem que ser escrutinada, claro, se calhar não é 22, se calhar é 16 ou 17 ou 15 ou 25 ou 30, o privado tem todo o incentivo a rentabilizar isto. Tem todo o incentivo a ter isto um brinquinho, tem todo um incentivo a divulgar o que é aqui feito e para além de uns campos de ténis ou de pádel ou de não sei o quê, tem incentivo a ter mais atividades. A fazer umas aulas de qualquer coisa, de ténis, umas aulas de pádel, que anda tudo à procura, umas aulas de brincadeiras, não sei o quê, para as crianças. Nas escolas. Exato. Torneios. Torneios, exato. E assumindo o privado todo o risco. Com taxas de remuneração deste género, não vale a pena sequer a junta de freguesia dizer eu asseguro, não sei o quê, não vale a pena.
estivéssemos a falar de taxa de remuneração de 5, 6, 7%, para quem investe, isso é baixo. Para quem investe e assume o risco todo, isso é baixo. Não é 6 ou 7% sem risco, que era a questão da SEGER. Os 6 ou 7% sem risco é uma coisa do outro mundo. 6 ou 7 ou 8 com risco, dependendo do risco, embora estas atividades não sejam das mais arriscadas, é baixo. Duração da concessão. A tua taxa de juros está sempre relacionada com o teu risco. Sim. É isso. Por acaso também fizemos essas contas e estimámos que teria um custo de oportunidade à volta dos 7%. Pronto, aquele 7% é aquele valor mínimo dos mínimos. E ninguém estaria interessado em investir aqui para ter uma rentabilização de 7%. Né? Tem que estar um bocadinho assim. Já me fizeste perder. Agora já me perdi. Desculpa. Era o prazo. Estamos a falar do prazo da concessão. O prazo da concessão. As contas que fizemos foi para 10 anos. Mas posso dizer-vos que para 8 continua bastante rentável. Mas podia ser, depois há várias formas de desenhar isto, podia ser para 10 anos com 2 ou 3 ou 5 de opção, para 8 com 2 ou 3 ou 5 de opção, e no final do contrato todo o investimento reverte para a autarquia, porque já foi pago e mais que pago pelo privado. Já conseguiu a devolução de todo o dinheiro que investiu e ainda mais os tais 70% que eu falava no início. E basicamente é isto. São estas as nossas contas. Eu fiz algumas contas, eu jogo ténis e o Mário também joga pádel e portanto sabemos quanto é que custa o aluguer destes campos e a ocupação que eles têm, que vão sendo construídos na cidade vários e continuam todos cheios. Né? Portanto, e os preços não baixam. Portanto, eu conheço casos de pessoas que estavam à espera ao domingo da meia-noite e de segunda-feira para registarem, porque a utilização maior dos campos de pádel, principalmente dos campos de pádel, é a partir das 6 da tarde até às 10 da noite, não é? Durante a semana. E nessas horas toda a gente, havia gente à meia-noite e a registar-se para reservar os campos. Portanto, é um investimento que, tendo rentabilidades muito altas, podemos mexer no prazo de concessão, mas também podemos incluir um protocolo conjunto que consiga envolver quer as escolas, por exemplo, tentarmos diversificar o tipo de desportos que as escolas oferecem, ter preços mais baixos para quem habita na freguesia, por exemplo. Portanto, há várias formas dessa taxa de rentabilidade, se for alta, poder ser negociado, mas de facto, se não tivermos razão nestas contas, é muito simples. Lanças o concurso e ele fica vazio, não é? Não há grandes dúvidas nesta questão, porque o risco fica todo do lado deles, portanto, ninguém irá arriscar. Complementarmente, esqueci-me disto, uma rentabilização, uma taxa de rentabilização que é bastante alta, parece, não é? Podemos reformular isto. Ainda haveria a possibilidade de fazer a concessão para 10 anos, ou 12, ou seja o que for, e todos os meses o privado pagar uma renda, muito pequena que fosse. Mas o investimento já não é do privado? Sim, mas como a taxa de rentabilização é alta, pelo menos bastante alta, imaginemos que está nos 22%. Se pagasse uma renda mensal ou anual fixa, dos 22 baixa para os 20 ou para os 18, continuam a ser taxas muito atrativas. Seria que vai acontecer depois dos 10 anos? Não, já. Estou a dizer, o mais provável. Contextualizar. Depois de 10 anos, o que é que vais fazer com o equipamento? Não, vai era isso que eu ia dizer, sim. Mas mesmo nesta fase inicial, ou se reduz o tempo da concessão, ou entra nos 10 anos, ou 12, ou 8, não sei o quê, e mesmo assim ainda há margem para haver um pequeno pagamento de renda pelo privado que vai ganhar a concessão. Há margem para isso. Em vez de ter uma taxa de remuneração de 22, pode ter 20 ou 18. Continuam a ser taxas boas. Não é? Sim, só para complementar, em termos de concurso público, não é? Como é que nós escolheríamos? Se nós vamos dizer, nós temos um projeto fechado, são 6 campos de ténis e 8 campos de pádel, não é? Portanto, o valor do investimento será mais ou menos igual para qualquer concorrente. Quem é que ganha, não é? Depende da Podemos abrir
a possibilidade de quem ganhar oferece ou quer uma concessão mais baixa. Não, Quem temos oferecer aqui- a concessão mais baixa ganha o concurso. Quem oferecer um melhor projeto, por exemplo. Quem for pode Melhorar. Quem Depois é, entra na subjetividade e depois isso aí. já é difícil. Ou quem pagar a renda, Ou quem pagar mensal, a renda, não é? mais alto. Ou... São várias formas. Só que uma nota, por exemplo, como realmente um projeto deste pode não necessário, não aparece nenhum privado, o exemplo disso é o bar que querem fazer no Monte Picote. Aquele Monte Picote tem vários problemas, nomeadamente a segurança, e queriam concessionar e queriam lá fazer um bar âncora para trazer outras pessoas para lá, e ninguém está interessado os concursos ficaram desertos, ninguém quer explorar um bar no Picote. É mais ou menos nesses moldes, não é? É, exatamente. A função. Mas aí era total, não é? O construía e explorava. É mais ou menos isso. Eu vou passar a palavra ao Paulo, para não perder mais tempo. Ora, bom dia a todos. Deixo começar por agradecer aqui ao Sérgio o convite, né, esta quase cimeira da área metropolitana do Minho. Falta aqui mesmo Barcelos, disseste bem. Eu, depois desta abordagem inicial do Bruno, em que falou de partes negativas e da abordagem económica do Mário, queria aqui uma parte mais teórica abordar 4 grandes vantagens das PPPs, para nós percebermos também o que é que temos a ganhar com isto. A primeira é a eficiência na gestão. Nós, sabemos que o Estado a gerir é lento, tem um conjunto de processos que são difíceis de ultrapassar, e por isso é que um privado é mais fácil e tem mais rentabilidade na gestão. E nós, quando vimos aqui, por exemplo, a PPP do Hospital de Braga, e percebemos que quando ela acabou o serviço piorou porquê? Primeiro, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas estão a gerir as coisas públicas, são lá colocadas por influências partidárias, logo não são as pessoas mais preparadas. Em segundo, porque sempre que alguém quiser fazer alguma coisa lá dentro tem que enfrentar um conjunto de processos e o Código de Contratos Públicos que torna tudo impraticável e muito mais lento. Cá está, aqui a lentidão é muito importante. E se nós conseguirmos acelerar processos, conseguimos ganhos de eficiência. Outra grande vantagem é a parte da racionalidade económica que um privado traz sempre aos projetos. E porquê? Um privado entra para ter lucro. Então, quando vai desenhar um projeto, vai desenhá-lo de forma a que isso aconteça. E tem muito mais flexibilidade. Ali no exemplo que o Mário estava a falar, se nós contratarmos 2 funcionários públicos, quando for às 5 da tarde, eles vão querer ir embora. Qual é que será a hora que aqui o pessoal vai querer jogar pádel ou ténis? Se for até à meia-noite, melhor. E é muito mais fácil com um privado a gerir conseguir ter essa flexibilidade horária e ter mais racionalidade económica e ter mais serviços a acompanhar. Porque ao desenhar o projeto, de certeza que vamos ter um bar, vamos ter algo que vai atrair mais clientes, porque o raciocínio é sempre esse. É como é que eu vou ter clientes para rentabilizar o meu negócio. Depois, eu tenho aqui mais 2 grandes vantagens ao nível das infraestruturas. E uma é ao nível de, quando nós temos uma PPP, nós conseguimos tornar projetos viáveis. Nós temos, por exemplo, e agora vou falar aqui um bocadinho de Famalicão, um projeto para a remodelação do nosso estádio municipal. Um projeto que é sempre caro, como vocês sabem, aqui em Braga, construir estádios é sempre um problema. Nós lá... Vou construir mais um igual está, isto... Os estádios estão a mudar. Os mics. Assim vai os mics. Mas nós lá temos a consciência de que para ter um estádio que neste momento já faça um bocadinho jus à capacidade do Famalicão e que não seria um estádio do nível daqueles que foram construídos no ano 2004, vamos precisar sempre de cerca de 30 milhões de euros. Uma autarquia não pode investir isso assim. Então, neste momento está a decorrer um projeto aberto, em que está aberto aos privados apresentarem as suas soluções para que naquela zona se possa apresentar algo que vai ficar mais caro ainda do que isso, passa dos 30 milhões de euros para cerca de 80 milhões. E porquê? Porque nós temos que rentabilizar aquela área. E para o fazer, vamos ter que ter outros serviços associados. E tanto poderá ser através de um novo hospital privado, de um shopping, algo terá que ser feito ali. Mas, se não for esta ajuda dos privados, não se consegue fazer nada, porque nenhuma Câmara, no seu perfeito juízo, vai investir 30 milhões de euros num estádio. Por outro lado,
E nós aqui também vemos isso. Nós aqui, se não for um privado, o que acontece é que temos 15 anos parados aqui o projeto. Deixem-me recorrer aqui à minha cábula para perceber qual é que era a outra vantagem. Uma muito importante também, que é a durabilidade das instalações. Porque qualquer Presidente de Câmara ou Presidente de Junta tem sempre um grande sonho na vida, que é ter o maior número de placas com o seu nome possível. Ou seja, qual é que é o incentivo? É inaugurar coisas. Depois, como é que elas ficam ao longo dos anos, isso já é secundário. E isso, quando temos uma PPP, deixa de acontecer, porque o privado precisa que o terreno, a instalação, o pavilhão, o campo estejam em boas condições para ser frequentado, ter clientes e ter rentabilidade. O incentivo passa a ser totalmente diferente. E nós passamos a ter outras condições, que aqui não existem de total abandono. Eu, por exemplo, à beira da minha casa tenho, nem sequer está concessionado a ninguém. É um parque infantil e que tem lá um pequeno campo de jogos. Eu até vou nos próximos dias partilhar um vídeo lá. Aquilo está completamente abandonado. Temos o solo abrasivo, temos erva no meio do campo, temos as balizas a cair. E porquê? Porque já não há nenhum incentivo em lá colocar uma plaquinha a dizer eu mantive aquilo que inaugurei. E este é um grande incentivo que o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta têm, que passa a ser diferente quando nós temos os privados envolvidos. A dinâmica passa a ser outra e passamos a conseguir ter durante mais tempo as instalações em condições e resolvemos um grande problema, que é o da manutenção. E por isso é que eu também sou um grande adepto de, em vez de grandes obras megalómanas, nós devemos concentrar-nos em manter primeiro aquilo que temos. E quando conseguimos manter o que temos, com os custos que isso já tem, vamos então pensar o que é que podemos acrescentar. E são então estas 4 grandes vantagens das PPPs que eu vos queria deixar. A eficiência, racionalidade económica e depois conseguir viabilizar projetos que de outra forma não existiam e manter as instalações vivas durante mais tempo. Obrigado. Eu também discuti bastante a questão das questões jurídicas com o Bruno sobre as concessões, porque tivemos um problema com uma junta de freguesia que fez uma concessão e acabou a ficar sem o imóvel, não é? Portanto, o caderno de encargos no final, para além do incentivo do privado manter o espaço sempre em boas condições, pode prever uma caução que fica a salvaguardar que no final do contrato o equipamento tem que ser devolvido à junta de freguesia, praticamente como novo, não é? Portanto, isso, as questões jurídicas eu julgo que podem ser facilmente asseguradas por todos os maus exemplos que já passámos e, portanto, podemos facilmente ultrapassar isso com um bom caderno de encargos, não é? A fase inicial, a fase de concepção da PPP. O exemplo que o Sérgio está a dizer é o Palácio da Dona Chica em Palmeira. Aquilo era da freguesia. E a dado momento entendeu-se que o Presidente entendeu naquela altura que, até por uma forma de revitalizar o espaço, devia concessionar o Palácio da Dona Chica. O Palácio da Dona Chica é um palácio extremamente belo, fantástico, é do Ernesto Corrodi, que foi um grande arquiteto que esteve a trabalhar aqui em Portugal, só que cometeu um pecado capital, que foi deixar hipotecar o imóvel para o privado se financiar. Portanto, o que aconteceu? Não pagou à Caixa Geral de Depósitos, a freguesia ficou sem um imóvel dos mais importantes da cidade de Braga, não é? Portanto, cometeu-se aqui é isto mesmo, é desenhar, conceber, prever a concessão para evitar estas situações que surgem, não é? Em muitos casos, o parente pobre é mesmo a manutenção, porque é muito bonito dizer que a obra vai custar 200 milhões de euros, mas depois ninguém te quer dizer que o custo de manutenção no espaço de 10 anos são mais outros 200 milhões de euros, porque depois já te sai fora do caderno de encargos. Então, empurras com a barriga a manutenção e deixas ao Deus dará, que é o que depois acontece, como está a acontecer agora, por um caso da Seixeira, o caso é paradigmático disso. Ainda esta semana fomos aos Arguilhas da Graça e aquele campo está completamente destruído, porque não houve manutenção nos últimos 15 anos. No nosso caso aqui na União de Freguesias, os campos estão. O campo de Tem bom estado, tem boa real. O Dume está com uma SAD, está entregue a uma SAD, o campo de futebol está em boas condições, mas a SAD também fez alguns investimentos.
o público que fica na freguesia de Real está bem gerido, tem uma boa manutenção, partilhada entre a Junta e o clube, portanto, nesse caso não temos grande problema. Eu ia passar agora ao Gil para nos poder falar um bocadinho sobre a visão das PPPs. Obrigado pelo convite. Eu hoje ia trazer um exemplo, uma PPP que nós temos em Guimarães, relacionado com os transportes, mais para vermos também, eu ia dizer um bom exemplo, mas ainda estamos a meio da concessão, por isso também não temos esses indicadores. Há alguns pontos que também a salientar, que falámos aqui sobre os cadernos de encargos. Um deles que eu queria salientar, por exemplo, que nós temos em Guimarães, não há ainda, não está escrito, nem está explícito, o que é que acontece à frota no final da concessão. Nós temos uma concessão até 2031. Há um investimento que não é apenas privado. No caso de Guimarães, há um investimento através dos PPR de 60% e qualquer coisa. O investimento depois privado é de 36% ou 34%. Na primeira fase, a segunda fase, que é agora que vai decorrer, ainda também não está ainda partilhado, nem espelhado qual é que é o investimento do privado. Isto para dizer que há uma lacuna que é no final o que acontece aos transportes. Há o risco do município ficar sem esse serviço, o privado pode ficar com os transportes, finaliza o contrato e depois o que acontece? Isso acaba por ser algo a ter muita atenção no caderno de encargos. Depois, a nível dos benefícios, em Guimarães existia um problema que era a frota, e então a PPP foi criada mesmo para fazer a renovação de frota, maioritariamente através de veículos elétricos. Neste momento é considerado, a nível nacional, os municípios com mais veículos elétricos na frota de transportes públicos, que acaba por ser positivo. A nível de coberturas, conseguimos fazer com que, ou seja, eles conseguiram fazer com que a cobertura do serviço fosse estendida à que existia anteriormente só da parte pública. Não significa que esteja a cobrir toda a totalidade, todas as necessidades, porque um dos aspectos também a ter em consideração são os indicadores e, neste caso, como falámos, o controle do contrato e vendo a monitorização do mesmo. Neste caso, estamos já há 4 anos com esta PPP, não existe qualquer tipo de indicador que nos diga qual é que é a taxa de afluência, o número de reclamações. Existem ainda alguns indicadores que não são claros, por isso também é difícil fazermos uma apresentação de qualquer tipo de avaliação para essa PPP. À parte dessa concessão, estamos agora a entrar nessa segunda fase. Essa segunda fase vai ser posta em prática de forma a suprimir a quantidade de veículos, a fazer a renovação de frota, mas o que é que nós temos aqui? Outro aspecto a ter em consideração, que é necessário passar para o privado. É necessário passar para o privado o ónus da procura, ou seja, o privado deverá ter a preocupação de melhorar o serviço. Nós neste momento em Guimarães, neste caso a PPP, os transportes públicos, acaba por ser uma cobertura de quem necessita de transportes. Ou seja, a rede foi desenhada para quem necessita e quem não tem sequer uma outra forma de se movimentar. E então nós temos que ir além disso. O privado deverá criar as expectativas e criar os serviços de forma a que nós consigamos retirar os veículos da cidade, aumentar as formas de mobilidade e sustentabilidade, mas não podemos ter isso apenas como privado que esteja a desenhar uma rede de transportes, apenas cobrindo o que está no caderno de encargos. É necessário fazer um pouco mais. Nesse caso, peca, e no caderno de encargos também, no princípio, não estariam essas condições, e peca agora também pelo próprio serviço público não exigir isso do privado. Grandes alertas que eu queria relacionar sobre isto também acaba por ser o próprio tempo da concessão. Neste caso, em Guimarães foi feita uma concessão até 2031, o que não é uma concessão de longo prazo, mas se nós quiséssemos, já há vários casos de concessões que são maiores em termos de prazo, e isto é um risco porque depois vai reduzir também o interesse de qualquer privado que queira entrar depois naquele mercado, que não tem, porque o tempo é demasiado longo, e a próprio privado, quando tem uma concessão demasiado alargada no tempo, acaba por ir facilitando, porque acaba por ser dono daquele processo, acaba por ser dono daquela concessão, não tem, digamos, a necessidade de fazer a implementação de novas melhorias ao longo do tempo, porque tem uma concessão extremamente alargada no tempo. E este era o exemplo que eu queria trazer relativamente a Guimarães, sobre o caso da PPP. Neste momento
consigo dizer se é positiva ou negativa, não temos esses indicadores. Por aquilo que vamos vendo e os serviços que são prestados, acaba por ser positivo. E, efetivamente, existe uma frota mais renovada, existe uma cobertura de rede também mais adequada à realidade das necessidades das pessoas, da população timbaranense, mas, como eu elenquei alguns pontos, existem estes aspectos que deverão ter minha atenção. Mas, Gil, mas assim, numa primeira análise, a cidade está melhor servida com este modelo do que o antigo Tugas, não é? Sim. Isso é claro. Acho que sim. É claro. Desde das condições de transportes, desde a quantidade de ligações, desde os tempos de serviços, a otimização da frota. Nós antigamente podíamos falar de autocarros enormes de 60 lugares e que agora há um dinamismo que, efetivamente, quando uma rota não tem tanta procura, consigamos ter um veículo mais sustentável, com menores dimensões, em que o consumo também é mais reduzido, menor impacto. Se somarmos todas essas situações, nós diríamos que, comparativamente ao que tínhamos anteriormente à PPP, ela é positiva. Obrigado. Eu acho que se tocou aqui num ponto importante, nos prazos da concessão, que acabam por criar um risco na degradação dos equipamentos. No caso dos transportes, infelizmente em Lisboa aconteceu o que aconteceu e há esse risco, por exemplo, nos transportes, mas também haverá, certamente, em qualquer tipo de investimento. Não é? Portanto, o próprio caderno de encargos também deve contemplar os seguros e uma manutenção, uma fiscalização que garanta, da parte de quem está a fazer a concessão, que possa ter mecanismos de fiscalização ao longo do prazo da concessão, para garantir que no final, quando o equipamento é devolvido efetivamente nas condições ideais. Portanto, eu agora iria passar a palavra ao nosso candidato Rui Rocha para dar a sua visão aqui para o Braga. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Eu creio que, tentando resumir numa frase aquilo que pode ser também os resultados de diferentes contributos, é que as PPP são um excelente instrumento que pode ser bem ou mal usado. Eu creio que, do ponto de vista fundamental, as PPP são um instrumento muito interessante, porque permitem alinhar de facto interesses, que são interesses que, se estivessem isolados, resultariam num menor serviço, ou na não existência sequer de um serviço às populações, serviços na inexistência ou maus serviços públicos, e não faltam por aí exemplos de como isso é verdade. Nós, também resumindo, tivemos já alguns bons exemplos. Deixem-me dizer-vos que se diz que não existem PPP na saúde, ou que existe apenas a de Cascais, porque entretanto as PPP da saúde foram extintas, nomeadamente em Braga, em Vila Franca de Xira, em Loures, mas isso não é inteiramente verdade. Para além da PPP de Cascais, que continua a ser uma PPP de serviço, os projetos que existem de construção de novas unidades de saúde públicas, nomeadamente o Hospital do Algarve, o Hospital do Oeste, são PPPs de construção. Porquê? Porque o Estado não teria capacidade financeira para fazer um investimento dessa dimensão no curto prazo. E, portanto, quando se diz que as PPP da saúde acabaram e só subsistiu a de Cascais, isso é falso. Os projetos fundamentais de construção de novas unidades hospitalares públicas são projetos que são feitos com construção em PPP, em que o privado faz o investimento e depois recebe uma renda pela utilização das instalações, e essa é a única maneira de haver, nos próximos tempos, investimento em novas unidades hospitalares, que ainda assim sistematicamente têm sido adiadas. O novo Hospital do Algarve está há dezenas de anos anunciado e mesmo assim não avançou, e o mesmo para outras unidades hospitalares que estão previstas um pouco por todo o país. Deixem-me dizer-vos também que o instrumento PPP é um instrumento, como eu disse, excelente, que pode ser bem ou mal utilizado, e ele vai ser ainda mais relevante nos próximos anos. Nós estamos a acabar um período de afluxo muito relevante de fundos europeus, quer com programas mais permanentes, quer com programas excepcionais como o PRR, e esses programas vão ser muito reduzidos nos próximos tempos, nos próximos anos, e, portanto, se deixa de haver um afluxo de fundos europeus tão elevado e tão relevante como aquele
que existiu nos últimos anos. E como um Estado com as dificuldades que conhecemos, se não for o recurso a parcerias público-privadas, isso significa que o investimento público vai ficar muito diminuído e que as necessidades, as dificuldades que temos já em muitos serviços públicos se vão ainda acentuar. Portanto, a discussão não deve ser tanto sobre o instrumento, que eu considero excelente, deve ser sobre a sua forma de utilização, e nós recebemos aqui vários inputs sobre aquilo que é bem e mal feito, aquilo que deve ser bem feito e não se deve repetir os erros cometidos. As PPP rodoviárias são um péssimo exemplo de salvaguarda do interesse público. As PPP da saúde, eu creio que são um bom exemplo, aquelas que já não estou a falar da construção, estou a falar mesmo da exploração, nomeadamente Braga, mas também Loures e Vila Franca de Xira. E não é por acaso que em algumas autarquias que tinham PPP da saúde, tivemos já autarcas a dizer que estavam melhores servidos nos tempos da PPP da saúde. Já tivemos o autarca de Loures a dizer que gostaria que a PPP voltasse, já tivemos o autarca de Vila Franca de Xira a dizer o mesmo, e portanto isso parece-me evidente, e mesmo aquelas questões de que o Mário falava sobre o que se poderia passar em determinados momentos no Hospital de Braga com desvio de casos mais complicados por questões de rentabilidade. Infelizmente, nós neste momento também temos isso na gestão pública, ou seja, quando as portas das urgências estão fechadas, é uma outra forma de desviar para outras unidades de saúde e, portanto, do ponto de vista do utente, o utente neste momento, com a gestão pública, também tem déficit de serviço. E mesmo agora há uma situação relativamente nebulosa a passar-se no Hospital de Braga, na área da neurocirurgia, em que aparentemente está a ser feito o desvio de doentes, não propriamente por razões mais aceitáveis. Mas, seja como for, mesmo que isso aconteça, ou tivesse acontecido em alguns modelos de PPP, isso significa uma coisa, é que na sua concepção os interesses não tinham sido devidamente calculados pelo Estado, pela entidade pública que os negociou. É significativo também que as PPP, nomeadamente as da saúde, tinham um caderno de indicadores muito mais desenvolvido, muito mais exigente do que qualquer hospital de gestão pública tem. Portanto, aquilo que estamos a dizer é que o instrumento é bom, o instrumento é excelente, cabe aos privados e cabe ao Estado, ou à entidade pública, se estivermos a falar de uma autarquia, defender os seus interesses, fazer uma negociação adequada e colocar todos os indicadores, todas as salvaguardas, todas as garantias que deve fazer. Porquê é que as PPP rodoviárias foram um desastre? Porque o interesse que estava subjacente não era o interesse público, era o interesse político de algumas entidades, de algumas pessoas que queriam tirar partido, seja eleitoral, isso acontece muito, temos o exemplo dos relevados sintéticos em Braga, seja até pessoal e, portanto, manifestamente violador daquilo que é o interesse público. Se o Estado for competente, se as autarquias forem competentes, se estiverem viradas claramente para a salvaguarda do interesse público, se tiverem competências, porque isso é outra questão muito importante, é que às vezes pode faltar competência para negociar, para cautelar, para prever aquilo que deve ser feito. Se isso for garantido, as PPP são um bom instrumento e eu prevejo que será um instrumento absolutamente fundamental quando os fundos europeus passarem a ser mais escassos. O Paulo falou, e é verdade, porque é que as PPP são um bom instrumento. Por vários motivos, mas um deles é mesmo a flexibilidade de gestão. É que nós sabemos que um hospital público, para continuar com os exemplos da saúde, na campanha de 25 ou 24, já não tenho presente, eu fui ao Hospital de Penafiel e no Hospital de Penafiel tinha havido um incêndio numa ala do hospital. O que é que o hospital teve que fazer? Teve que encontrar colocação para os doentes que estavam nessa ala, teve que recorrer a entidades privadas e teve que fazer uma coisa que é lançar um concurso público, fazer todo o processo de adjudicação que demorou meses. Portanto, durante esses meses que esse processo durou, os doentes estiveram em entidades privadas com o custo inerente por parte do Estado. A entidade privada, perante um incêndio que faria e uma urgência que faria era, no dia seguinte, estava a contactar prestadores de serviços e estava a fazer a adjudicação da obra em curto e muito prazo. Há outras questões que levam depois a que as entidades públicas sejam menos competitivas, uma delas também foi aqui citada,
é a nomeação não por mérito, mas por pertença partidária e cumplicidade partidária dos órgãos de gestão. Portanto, tudo isso são questões que depois fazem com que o Estado, muitas vezes, pela rigidez de gestão, pela própria o mecanismo e os interesses subjacentes à nomeação, acaba por ser menos competitivo. Portanto, eu diria que faz todo o sentido avaliar PPP. As PPP existem, mesmo nos sítios onde nós imaginamos que elas não existem, e são um excelente instrumento de gestão. Tudo está em que os interesses possam ser salvaguardados, que o interesse público seja devidamente calculado e, nesses casos, permitem, de facto, prestar bons serviços às populações e portanto, essa é a mensagem que eu quero passar. Use com critério e use, de facto, em defesa do interesse público. Se for assim, são uma ótima forma de alinhar interesses. Deixem-me dizer, só para terminar, que, por exemplo, a PPP do Hospital de Braga e as PPP da Saúde, provavelmente, não foram interessantes do ponto de vista, ou não eram interessantes do ponto de vista financeiro para o privado. Agora, o privado pode ter outros interesses que, num determinado momento, se alinham com a prestação de serviços públicos e que podem permitir bons serviços públicos, porque os privados ou estão numa ótica de lucro, mas também podem estar numa ótica alternativa. E eu estou absolutamente convencido que os privados que estiveram nas PPPs de Braga, de Vila Franca e de Loures tinham um interesse que é muito para lá do lucro. Tinham um interesse de formar equipas, para poderem depois expandir a rede, de adquirir conhecimento, de formar quadros. E isso, às vezes, é perfeitamente legítimo e pode permitir que o interesse público seja prosseguido, mesmo quando o privado não tem uma lógica direta de lucro, mas tem outro tipo de interesses, como, por exemplo, para além da formação de quadros, a questão da escala, que é também muito importante do ponto de vista depois dos back-office e das contas. Portanto, terminando, vivam as PPP, desde que as PPP sejam utilizadas no interesse público com o rigor que a gestão da coisa pública impõe. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Acho que tocamos aqui vários tipos de PPP e só não falámos de uma importante que é a da AGER, não é? Que é a mesma, não é uma PPP, foi uma venda de uma participação, de uma cota da empresa, mas que tanto funcionava mal como pode funcionar bem, não é? Portanto, durante uns anos, com uma gestão, com o público mais forte tinha menos lucro e com um privado mais apostado na boa gestão, conseguimos ter mais lucro. Portanto, o setor da água também é um setor que teve vários problemas ao nível das concessões, nomeadamente em Barcelos. Teve um processo em tribunal durante vários anos e só há pouco tempo aqui isso ficou resolvido. Eu não sei se alguém terá alguma questão a colocar aos nossos convidados. Por acaso não tenho. Vamos para o próximo Luís Pedro. Aqui em Braga, quais são os nossos melhores exemplos em termos de parceria público-privada que podemos utilizar como bons exemplos? O Mário é o homem das... Mas agora? Sim, neste momento. Embora a AGER não seja... Porque a AGER sofre aquele problema de forma da gestão. Sim, não revista a forma de PPP, porque aquilo foi... Vamos ver, Mesquita Machado ficou sem dinheiro e, como precisava de dinheiro, vendeu 49% da AGER aos privados. Para o estádio, para o campo de futebol. Para o campo de futebol. E acessórios, campo de futebol e acessórios, não é? E a partir daí os privados, claro, que entram com um sócio, que tem 49%, vamos arredondar até 50% do capital, e terá direito a 50% dos lucros e, portanto, querem ver aquilo bem gerido. E a AGER, de facto, também foi muito bem administrada pelo ex-candidato do PSD à Câmara e, sim senhor, acabou por dar lucros e acabou por prestar um bom serviço aos bracarenses. O ex-candidato do PSD à Câmara. Sim, em 2025. Ex-futuro. Ou putativo, candidato, que não... Candidato. E de facto o homem sabia o que fazia, de certeza que agora estará a dar um bom contributo para a Casa da Música. Agora, não sendo uma PPP
juridicamente acaba por ser um bom exemplo de algo semelhante a uma PPP, mas se calhar o Bruno tem melhores exemplos. Posso dar aqui 2 notas. Sobre isto da AGER, só para dar nota, que fomos eu digo que 6 meses em política é muito tempo. E é muito tempo porque ao longo de 4 anos, praticamente em toda a Assembleia Municipal, era tudo a favor da remunicipalização. Éramos os únicos contra a remunicipalização, promovi medidas para saber qual era o custo dessa remunicipalização, criar auditorias, queria saber quanto é que isso custava aos cofres do município. Ninguém quis saber, só se falava da remunicipalização. A verdade é que já estamos há alguns meses em campanha, ainda não ouvi tocar no tema, não é? Foi uma coisa que era uma coisa, andaram 4 anos a falar nisto, não tocaram mais no tema. E a questão da PPP da saúde é um caso também engraçado, porque em 2022, a política às vezes dá assim umas voltas. Em 2022, na Assembleia Municipal apresenta uma moção a favor do regresso da PPP da saúde a Braga. O que é que o PSD faz? Não vota a favor e o PS vota contra. E a minha moção não é aprovada, só tem uns votos a favor do CDS e mais uma coisa pequena. Caricato, passado uns anos, veio o PSD no governo contra o PSD local a avançar com a PPP na saúde outra vez novamente aqui para o Hospital de Braga. Já agora, nesta matéria sobre estes factos extraordinários da política local, ontem houve um debate, que ainda não é público, portanto eu posso revelar em primeira mão, para aumentar a tua estupefação, eventualmente, Bruno, que o João Rodrigues não defendeu a PPP, ou seja, diz que faltam dados, e apesar de tudo, o António Braga foi um bocadinho mais longe na defesa da PPP, portanto é absolutamente extraordinário. Não, é curioso, nós um dos pontos da campanha, estamos aqui nesta parte da estupefação da campanha, também é a questão dos tubos, não é? Isto também houve uma inversão, 4 anos o PS andou a defender a gratuitidade, agora o João Rodrigues defende a gratuitidade e o PS já não defende a gratuitidade. Portanto, esta é assim a política local. Portanto, em suma, temos que nos coligar a que PS, é isso? Não. Muito bem. Sérgio? Se mais ninguém tiver questões, eu acho que foi Silvia. Não. Resta-me agradecer a vossa presença. De facto, só falta mesmo aqui Barcelos para criarmos aqui uma dinâmica da área metropolitana do Minho. E agradecer terem vindo aqui a Semelho, a esta terra pequena, mas de gente muito, muito simpática e que precisa da nossa atenção e precisa de facto desta nova energia, deste dinamismo, porque ter equipamentos parados neste estado não serve à população e, portanto, precisamos de mudar esta forma de estar, seja para muita gente, seja para pouca. Precisamos de novos investimentos e de criar condições para estas pessoas. Muito obrigado pela vossa participação.